Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão relativamente ao tema de Geometria do 11º ano, mas uma questão que saiu então no exame de Matemática A 2014 da época especial, numa das questões que estava então relacionada com temas relativamente ao 11º ano, mais concretamente de Geometria. A questão consiste no seguinte: na figura 3 está então representada num referencial cartesiano OX, Y, Z, quer dizer, estamos no espaço em R3, a pirâmide que podem visualizar aqui na figura. Sabemos relativamente a esta pirâmide, sabemos aqui algumas coisas. Sabemos que o ponto A pertence ao semi-eixo positivo OX. Eu costumo ler e ir apontando. Quer dizer, se o ponto A pertence ao semi-eixo positivo OX, quer dizer que as coordenadas do ponto A, se ele pertence ao semi-eixo positivo OX, quer dizer que há de ter assim uma determinada abscissa positiva, né, porque pertence ao semi-eixo positivo, mas depois quer a ordenada, quer a cota serão nulas. Depois dizem-me também que os pontos A e B têm abscissas iguais, quer dizer que o ponto B terá assim a mesma abscissa do ponto A. E depois dizem-me ainda que o ponto B pertence ao plano x ou y, quer dizer, pertence ao plano de equação z igual a 0, quer dizer que a cota é nula. Então a cota de B é nula e a sua ordenada é exatamente igual a menos 3. O ponto C pertence ao semi-eixo negativo ou y, quer dizer, se pertence ao semi-eixo negativo ou y, a sua abscissa é nula. Teremos então aqui uma determinada ordenada que será negativa, né? Pertence ao semi-eixo negativo ou y, e se pertence ao eixo ou y, a sua cota será nula. Sabemos também que o ponto D que está ali, pertence ao semi-eixo positivo OZ, o que quer dizer que o ponto D terá então de coordenadas, se pertence ao eixo Z, ao eixo das cotas, a abscissa é nula, a ordenada também é nula e teremos então uma determinada cota positiva, porque ele pertence ao semi-eixo positivo. Sabemos ainda aqui as equações cartesianas da reta AD, ou seja, quer dizer, eu com estas equações cartesianas assim da reta AD, estão dadas assim desta forma: x menos 3 a dividido por 3 igual a menos e sobre 5, interseção com y igual a 0. Quer dizer que esta reta AD está então contida aqui no plano de equação y igual a 0, e teremos aqui as suas equações cartesianas. Em que é que isto me dará jeito? Reparem que a reta AD contém os pontos A e também contém o ponto D, quer dizer que A pertence à reta AD e D também lhe pertence. Ou seja, eu, como relativamente ao ponto A eu sei a ordenada e a cota, e relativamente ao ponto D sei a abscissa e sei a ordenada, poderei então usar as equações cartesianas de forma a no ponto A determinar a sua abscissa, substituindo então a ordenada e a cota por 0, e no ponto D substituindo então nas equações cartesianas a abscissa e a ordenada por 0, determinei então a cota do ponto D. Sei ainda que o quadrado da norma de CD, do vetor CD, é exatamente igual à raiz de 41. Quer dizer, a norma de um vetor é o seu comprimento, mas eu tenho aqui o quadrado. Não há problema, manipula-se aqui a expressão. Eu ter isto, né? Eu ter que o quadrado da norma de CD é igual à raiz de 41, é exatamente equivalente a dizer então que a norma do vetor CD será, a norma é um valor positivo, né? Então será não mais ou menos a raiz, mas simplesmente a raiz de 41. Ou seja, eu com este dado saberei então a norma do vetor CD, o que me dará a distância exatamente de C até D. Bem, isto tudo então para determinar as coordenadas de um vetor normal ao plano que contém a face BCD. Ou seja, eles querem as coordenadas do vetor normal do plano que contém assim esta face. Ou seja, que há de conter os pontos C, D e D. C, B e D, peço desculpa. Então quer dizer, a nossa ideia será, temos assim aqui um plano que contém esta face, ou seja, se contém essa face, o plano terá aqui os pontos C. Tem assim o ponto C, tem assim também o ponto D e tem também o ponto B. E eu quero as coordenadas do vetor normal a este plano. Isto toca um pouco naquela ideia de definir um plano através de 3 pontos não colineares. Definir a equação do plano, né? Através de 3 pontos não colineares. Como é que isto se faz? Quer dizer, vocês pegam o vetor normal ao plano,
terá que ser perpendicular relativamente ao próprio plano, mas quando nós temos aqui 3 pontos colineares, a estratégia passa por nós definirmos, por exemplo, o vetor CD e definirmos também o vetor CB e depois colocar nesta ideia a aplicação que o vetor normal terá de ser perpendicular em simultâneo ao vetor CD e também ao vetor CB. De modo que, quer dizer, com esta ideia do vetor normal ter obrigatoriamente de ser perpendicular a estes dois vetores que estão contidos no plano, a gente consegue criar um sistema onde diremos que o produto escalar entre o vetor normal e o vetor CD obrigatoriamente será igual a 0, visto que os vetores são perpendiculares e nesse caso o produto escalar é nulo, e também colocarmos numa segunda igualdade que o produto escalar entre o vetor normal e o vetor CB, quer dizer, também terá que ser igual a 0. Quer dizer, este nosso vetor normal terá assim de coordenadas gerais A, B, C, fazendo assim a definição, podem dizer outras letras, mas pronto, isto é o mais usual. Precisamos então, para determinar as coordenadas do vetor, temos que definir o vetor CD, teremos que apanhar as coordenadas do vetor CD e igualmente do vetor CB. Então é isso que eu farei assim aqui num cálculo auxiliar. Quer dizer, para definirmos então o vetor CD e o vetor CB, precisamos obrigatoriamente de conhecer as coordenadas destes 3 pontos, do ponto C, do ponto D e do ponto B. É aqui que vou então utilizar exatamente as equações cartesianas para determinar as coordenadas do ponto A e do ponto D. Quer dizer, e sabendo aqui as coordenadas do ponto A, como a abscissa, eu quero saber é o B, né? Mas a abscissa do ponto B é igual à abscissa do ponto A e eu do B só preciso mesmo de saber a sua abscissa, é a única coisa que está em falta. Então vou determinar a abscissa do ponto A, que será igual à abscissa do ponto B. Como o ponto A pertence à reta, eu vou usar então aqui as equações cartesianas e nessas equações cartesianas vou substituir a ordenada e a cota por 0. A ordenada já está ali, não vou fazer nada com ela. Vou apenas apanhar assim aqui esta igualdade e vou nesta igualdade substituir a cota por 0 de forma a saber a abscissa. Ou seja, ficaria com x menos 3 a dividir por 3 exatamente igual, quer dizer, se a cota é 0, 0 a dividir por 5 dá 0 menos 0 é igual a 0. O que quer dizer, este 3 está a dividir, passa para o segundo membro a multiplicar, 3 vezes 0 dá 0, fica então com x menos 3 igual a 0, o que me dá x igual a 3, o que quer dizer que a abscissa do ponto A é igual a 3 e, como a abscissa do ponto B, diz aqui, é exatamente igual à abscissa do ponto A, o ponto B terá então de coordenadas 3, menos 3 e 0. Quer dizer, farei exatamente uma estratégia igual para determinar então a cota do ponto D, visto que o ponto D pertence à reta. Então vou usar as equações cartesianas, exatamente esta igualdade, mas para determinar a cota do ponto D substituirei nas equações cartesianas a abscissa por 0 e então determinarei a cota. Ou seja, ficaria então substituindo a abscissa por 0 aqui nas equações cartesianas, ficaria com 0 menos 3 a dividir por 3 igual a menos z a dividir então por 5. Quer dizer, eu aqui posso fazer este cálculo, menos 3 a dividir por 3 dá menos 1 igual a menos z a dividir por 5. Posso então multiplicar ambas as equações por menos 1 e, quer dizer, fico então com os dois membros positivos e depois este 5 passa então a multiplicar para o primeiro membro, o que ficaria 5 igual a z. Quer dizer com isto então que a cota aqui do ponto Z é exatamente igual a 5. Ou seja, tenho então as coordenadas do meu ponto B e tenho também aqui as coordenadas do ponto D, que serão exatamente igual, a abscissa é 0, a ordenada é 0 e a cota é igual a 5. Quer dizer, o único ponto que me falta para eu poder definir os vetores é exatamente determinar aqui a ordenada do ponto C. Para isso, quer dizer, já não posso usar as equações cartesianas porque o ponto C não pertence à reta. Então entrarei exatamente com esta indicação que me dão aqui no enunciado. Eu sei exatamente que o comprimento aqui de CD é exatamente igual à raiz de 41. Sei que a cota do ponto D, que está aqui terminada, é igual a 5. Então, quer dizer, preciso aqui da ordenada do ponto C, basta então pensar aqui neste triângulo que é retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras. Então, apanharei assim aqui este triângulo
que é retângulo, tenho assim aqui o ponto D, tenho aqui o ponto C, sei então que aqui a cota do ponto D é 5 e sei que esta medida é a raiz de 41 e a ordenada do ponto D há de ser dada então aqui por este cateto. Sendo assim, vou aplicar o teorema de Pitágoras, quer dizer, aplicando então aqui o teorema de Pitágoras, quer dizer, o teorema de Pitágoras diz-me então que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a raiz de 41 ao quadrado, será então igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, x quadrado mais 5 quadrado. Resolvendo aqui esta igualdade, quer dizer, o quadrado cancela com a raiz e fica então com 41, igual a x quadrado mais 25, quer dizer, o que me dá então x quadrado igual a 41 menos 25, o que me dá então x quadrado exatamente igual a 16, o que me dá x igual a mais ou menos a raiz de 16, ou seja, 4. Como o ponto C pertence ao semi-eixo negativo ao y, quer dizer que a coordenada do ponto C é negativa. Então vou colocar aqui os 3 pontos que eu preciso. Quer dizer, o ponto C terá então de coordenadas 0, a ordenada, peço desculpa, será exatamente igual a menos 4 e a cota será igual a 0. Preciso também do ponto B, que já está ali determinado, cujas coordenadas são 3, menos 3 e 0. E preciso ainda das coordenadas do ponto D, que também já estão determinadas, são 005. 005. Bem, agora vou então determinar exatamente o meu vetor CD, de forma a depois poder voltar aqui ao sistema para determinar as coordenadas do vetor normal. Quer dizer, o vetor CD poderá então ser dado pela diferença entre os dois pontos D e C. Quer dizer, D menos C, 0 menos 0, obviamente que dá 0, 0 menos menos 4 vai dar então 4, 5 menos 0 dá-me então 5. Depois também preciso, além do vetor CD, do vetor CB. E o vetor CB será então dado pela diferença entre B e C. Então B menos C fica 3 menos 0, que dá 3. Fica menos 3 menos menos 4, ou seja, menos 3 mais 4, o que dá 1. E fica então 0 menos 0, o que me dá 0. E agora é uma questão de voltar ali ao sistema. Vou voltar então ali ao sistema, onde tinha então que o produto escalar entre o vetor normal ao plano e o vetor CD é exatamente nulo. Quer dizer, o vetor normal está definido aqui com estas coordenadas gerais A, B e C. E então o produto escalar com o vetor CD tem então de coordenadas 0, 4 e 5. Eu estou só aqui a perceber se fiz então os cálculos bem, pode isto depois não dar aqui algo errado. Quer dizer, o vetor CD, então os pontos C está certo, CD, D menos C, 0 menos 0, 4, 5, e depois CB, que é B menos C, 3, 1, 0. Ok, tudo bem. Então sei que o produto escalar entre o vetor normal e CD é igual a 0. E também sei que o produto escalar entre o vetor normal, então ABC, e o vetor CB, que tem então de coordenadas 3, 1, 0, também é igual a 0. O que eu farei aqui é exatamente proceder ao cálculo do produto escalar como soma do produto entre as coordenadas, quer dizer, vou multiplicar as primeiras coordenadas dos vetores e depois vou adicionar ao produto entre as segundas e depois vou adicionar ao produto entre as terceiras. A vezes 0 dá 0, B vezes 4 dá 4B e 5 vezes C dá então mais 5C, isto igual a 0. Relativamente aqui à segunda igualdade, A vezes 3 dá 3A, B vezes 1 dá B e C vezes 0 dá 0, isto então igual a 0. Agora, qual é que é então a estratégia para eu determinar as coordenadas do vetor? Reparem aqui no seguinte, quer dizer, neste momento as coordenadas do vetor estão assim dadas de forma geral A, B e C. A estratégia para vocês determinarem exatamente as coordenadas deste vetor normal é exatamente conseguirem definir as 3 coordenadas em função da mesma incógnita. Por exemplo, a primeira coordenada será A.
E depois a estratégia será definir aqui a coordenada B, ou utilizando aqui o sistema, definir B em função de A. E o mesmo definir também esta coordenada C, também em função de A. Isto de modo a eu apanhar uma família de todos os vetores, ou seja, todos colineares entre eles, que são exatamente perpendiculares ao plano. Depois atribuirei um valor qualquer a A, exceto 0, quer dizer, um valor que pertence a R, exceto 0, senão pode manular as coordenadas todas e teria então um vetor nulo, que não é diretor do plano. Então vou determinar essa família, ou seja, exprimindo as três coordenadas em função da mesma incógnita. Neste caso farei em função de A, poderiam fazer em função de B ou C, é completamente indiferente. Desde que tenham as três coordenadas em função da mesma incógnita, tudo bem. Então A será A. Vou então aqui usar o sistema para definir, por exemplo, B em função de A. O que se pegarem aqui nesta segunda igualdade e resolverem esta segunda igualdade em ordem a B, terão então que B será exatamente igual, quer dizer, o 3A a passar menos 3A, e então já tenho B em função de A. Agora, também preciso de C em função de A, o que vou então utilizar aqui a primeira equação, vou substituir aqui este valor de B exatamente por menos 3A e vou então fazer a definição da coordenada C em função de A. Teria então aqui 4 vezes menos 3, o que me dá menos 12A mais 5C igual a 0. E vou resolver C em função de A. Então ficaria com 5C exatamente igual a 12A, o que me daria então que C é exatamente igual a 12 quintos de A. Então tenho as coordenadas do vetor normal, todas expressas em função da mesma incógnita. Quer dizer, o vetor normal terá então de coordenadas o A será A, o B será então menos 3A e a terceira coordenada C será então 12 quintos de A. Agora, isto então dá-vos a família de todos os vetores que são perpendiculares ao plano. Para apanharem exatamente um, basta que atribuam um valor a A, quer dizer, que pertence a R, exceto 0. Por exemplo, vou atribuir o valor 1, poder atribuir outro valor qualquer. Neste caso, o meu vetor normal terá então de coordenadas, se o A é 1, terá 1, depois menos 3 vezes 1, terá então menos 3, e depois 12 quintos vezes 1, ou seja, 12 quintos, e teriam então aqui um possível vetor normal ao plano. Fica então aqui a sugestão de resolução para esta questão de geometria do exame de matemática A 2014 da época especial. Espero que tenham então percebido a resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos.